nos trará algumas abordagens mais específicas, enfim, sobre o acordo Brasil-Santa Sé, né, e o Estado Democrático de Direito, né, na Constituição Federal. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a mesa, cumprimentando o magnífico reitor Padre Carlos Henrique, o diretor acadêmico Reverendíssimo Padre Rony, ao ministro Carlos Meira, ao doutor Oswaldo Júnior e, por fim, ao doutor Adelmo, presidente da Jucata, a quem agradeço o convite de aqui estar, assim como cumprimento a todos os presentes, demais sacerdotes, seminaristas, operadores do direito. No primeiro momento, o Dr. Carlos Augusto nos falou sobre essa ideia de fraternidade, essa ideia de justiça, essa ideia de direitos humanos. E aí, levantamos essas dúvidas que aqui foram debatidas a respeito de como se chegar isso à vida prática, essa utopia. E o Dr. Carlos falou uma coisa interessante, que é uma tentativa árdua de cooperar, é uma tentativa entre Estado e Igreja de buscar meios de unidade. E o Acordo Brasil-Santa Sé, que foi assinado em 2008, que institui o Estatuto Jurídico da Igreja Católica do Brasil, é o instrumento que ratifica e oficializa o reconhecimento dessa unidade, dessa relação histórica. Não é? O que é esse acordo de início? O acordo é um tratado internacional que foi assinado entre o Estado brasileiro e a Santa Sé, enquanto Estado autônomo também. Nós, sempre que falamos o Vaticano, nós precisamos entender tecnicamente como a Santa Sé, esse é o nome oficial do Estado da Cidade do Vaticano, não é? Foi assinado como um tratado internacional, passado pelo crivo do Congresso Nacional Brasileiro e hoje tem força de lei. E o que é que objetiva esse acordo, esse tratado internacional que possui força de lei no Brasil? Ele busca oficializar, reconhecer e assegurar todos aqueles direitos relativos à vida da Igreja, ao exercício da atividade apostólica da Igreja no Brasil, que sempre aconteceu. Só que não havia norma, não havia algo que de fato regulasse com direitos e deveres, algo de fato formal. Então, nós temos aqui a base do acordo com os fundamentos de desenvolvimento e cooperação autônoma entre os dois Estados para a busca justamente da fraternidade, da justiça, da igualdade e do convívio pacífico entre os povos para o desenvolvimento da pessoa humana. Nós sabemos que a base, uma das bases, um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira é a proteção à dignidade da pessoa humana. E o acordo vem reconhecer os direitos e deveres entre a Igreja Católica e o Brasil na busca por esse desenvolvimento da sociedade em prol da humanidade, em prol do bem-estar, do desenvolvimento humano. Outra característica que no final da sua fala o Dr. Carlos Augusto mencionou é que ele traz em si como base fundamental o respeito ao princípio da liberdade religiosa. E nós precisamos entender a liberdade religiosa em dois aspectos. Primeiro, a liberdade religiosa de a Igreja Católica, a Santa Sé, como a representação no Brasil, tem a sua possibilidade de livremente, de maneira autônoma, desenvolver a sua atividade, que vai para além do ponto de vista religioso. E nós temos também a observância da liberdade religiosa no sentido da liberdade de culto, dos mais diversos cultos, né? Por isso que, embora tão criticado logo quando foi aprovado, o acordo ele não traz nenhum tipo de exclusividade, nem de predileção para a Igreja Católica. Ao contrário, ele define regras entre dois estados autônomos
de maneira diplomática, a garantir que a Igreja Católica possa exercer toda a sua atividade no Brasil, mas também reconhecendo que toda e qualquer crença, toda e qualquer fé, também assim possam fazer. Há esse cuidado. Então, é essa segurança jurídica de liberdade religiosa. E o outro ponto que está garantido no acordo com base na Constituição Federal é a laicidade, que, como o professor explicou, é diferente de laicismo. Laicidade, o Estado laico, é o Estado que protege a manifestação religiosa. Laicismo é a repulsa, é o afastamento, a separação e impossibilidade do exercício da religião, da prática da fé, do desenvolvimento da atividade religiosa. Então, como eu bem disse, o Brasil é um Estado laico, mas não é ateu. No próprio preâmbulo da Constituição, quando ele trouxe aqui a introdução do que vem a ser a Constituição Federal através de seu preâmbulo, lá no finalzinho ele fala, nós, sobre a proteção de Deus. Sobre a proteção de Deus. Então, o Estado não é ateu. Não é ateu. Então, é bom que se tenha em mente isso, que o acordo ele vem para fomentar esse respeito à liberdade religiosa e à laicidade. O Estado é laico, sendo obrigado, o Brasil sendo obrigado a observar e proteger a liberdade de todo e qualquer culto. O Estado do Vaticano, que na verdade nós chamamos de Santa Sé, no acordo ele trouxe a possibilidade de reconhecermos os documentos próprios da Igreja como normas aplicáveis no Brasil, né? Eu posso exemplificar que na realidade da vida prática lá da Diocese, por algumas vezes já nos deparamos com situações peculiares do ponto de vista jurídico que precisamos invocar normas do direito canônico. Alguns de vocês, acho que a maioria aqui se recorda quando, algum tempo atrás, nós falamos um pouquinho sobre a lei de proteção de dados, falamos sobre o acesso aos dados da Igreja. E aí, a questão da exclusão desses dados, dados de sacramentos. Mas olha, tem normas para além da norma civil brasileira. A lei de proteção de dados, ela não pode se esquecer de que o Acordo Brasil-Santa Sé prevê a observância das normas da Igreja, dos documentos do Concílio Vaticano II, do Código de Direito Canônico, que é regra a ser observada no Brasil. Então, essa segurança jurídica de que as normas, as regras, os documentos da Igreja são observados é a garantia material do exercício da fé católica, da atividade apostólica da Igreja Católica. E isso porque nós sabemos, como eu disse no começo, que esse acordo ele vem para validar e oficializar essa relação histórica entre o Brasil e a Igreja. A Igreja já estava no Brasil antes do Brasil ser Brasil. O primeiro ato oficialmente realizado no Brasil foi uma missa. Então, quando não se tinha nem cartório, não se existia a figura dos cartórios, dos registros, todos os registros eram feitos na Igreja. A Igreja detinha os registros, os documentos, né? Então, a própria identidade brasileira, ela se confunde um pouco com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ajudou exatamente a criar essa identidade do Brasil, do povo brasileiro, tanto que até hoje somos majoritariamente católicos no Brasil, né? Então, essa importância reconhecida pela relação histórica entre a Igreja Católica e o Brasil, se reverte também na formação social do país. Como eu falei um pouquinho antes, os desenvolvimentos das atividades da Igreja Católica, elas vão para além da atividade religiosa, do anúncio do Evangelho. Nós temos a contribuição da Igreja Católica no Brasil através da educação. Quantas universidades, escolas, seminários como esse aqui, da saúde, hospitais católicos, assistencial, caritativa, né? Nós podemos exemplificar casas de repouso, as pastorais sociais, que estão atuando diretamente, principalmente com aquelas pessoas mais fragilizadas. Então, tudo isso
está dentro desse conceito de cidadania, dentro desse conceito de liberdade, de dignidade, de busca pela proteção, pelo respeito à dignidade da pessoa humana. Então isso é reconhecido no acordo também por esse sentido, dessa atuação da Igreja Católica historicamente no Brasil, né? Nós também precisamos destacar que o acordo ele prevê a proteção ao patrimônio da Igreja, né? Como eu falei, a Igreja já estava no Brasil antes de o Brasil ser Brasil. Então, quanta coisa aqui foi criada, igrejas antigas, cemitérios, né? Museus. Então, o patrimônio da Igreja, material e imaterial, cultural, artístico, as obras de arte da Igreja, na música, quantas igrejas antigas nós podemos ver que ainda conservam órgãos que não existem mais em lugar nenhum no mundo. Então, esse patrimônio é importante porque também compõe o patrimônio cultural do próprio país. E o acordo obriga o Brasil a garantir o cuidado, a cooperar com a Igreja para a manutenção, né, para o exercício da fé. Por outro lado, também a Igreja, como ela é ciente da importância desse seu patrimônio para o país, ela se compromete a possibilitar que seja visitado, que seja estudado, desde que não fira as normas da própria Igreja. Volto a dar o exemplo da questão da proteção dos dados, né? Por várias vezes nós somos consultados na Diocese por grupos de pesquisa que querem fazer um levantamento histórico de determinadas pessoas, um levantamento histórico de uma paróquia, mas precisamos sempre ter o cuidado para analisar isso sob o crivo das normas do direito canônico, por exemplo, para que não fira as regras de proteção a esses dados da Igreja. Então, há essa cooperação, o acordo, né? Quando nós falamos de acordo, nós falamos dessa composição de vontades, de direitos e deveres, em que há essa cooperação para que se preserve o exercício da fé, o exercício da atividade apostólica da Igreja, mas também o exercício da cidadania, do desenvolvimento da sociedade dentro da dinâmica desses dois estados soberanos, né? Então, tudo isso está voltado para a própria doutrina social da Igreja. Quando nós falamos dessas vertentes de atuação da Igreja no Brasil, saúde, educação, cultura, caridade, tudo isso está voltado para a realidade da própria doutrina social da Igreja Católica, que também, como nós vimos com a exposição do professor Carlos Augusto, está voltado nas normas internacionais de direitos humanos e principalmente na Constituição Federal Brasileira, que é o filtro de todo o ordenamento jurídico. Então nós podemos observar isso, que esses parâmetros, esses princípios, essa base está fundada na doutrina da Igreja, a doutrina social da Igreja e também na Constituição Federal. Então, o acordo, ele traz essa série de direitos, reconhece, inclusive, e aqui é muito importante destacar isso, a proteção aos membros da Igreja. O acordo ele é expresso ao garantir o sigilo do ofício sacerdotal, principalmente do ponto de vista da confissão sacramental. E isso está instituído em várias normas, tanto da Igreja como normas civis. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o Código de Direito Canônico, nos cânones 983 e 984, além do Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1467 e 2490 e 2491, que falam exatamente disso. A Igreja obriga esse segredo sacerdotal, segredos do sigilo da confissão, e também nós temos na legislação brasileira o Código de Processo Penal, ele é expresso no artigo 207, ele fala isso, que um padre ele não pode ser obrigado a depor para falar de algo que ele soube mediante confissão. Isso feriria diretamente as normas da Igreja, o Código de Direito Canônico, não é? E aí nós voltamos lá para o início. Lembremos que o acordo ele protege e recepciona como norma aplicável no direito brasileiro todas as normas da Igreja.
E aí nós temos também que trazer à tona toda essa realidade da dinâmica de criação, de instalação do que o acordo chama de instituições eclesiais, que são os braços da igreja, são as associações, são as paróquias, são as dioceses, as pastorais, todas aquelas instituições, os seminários, as escolas, né? Então, reconhece a personalidade jurídica da igreja em si e das suas ramificações, das suas instituições eclesiais, reconhecendo a proteção aos seus registros. Por isso que nós temos a diocese com o seu CNPJ, as paróquias enquanto filiais com o CNPJ, os tratamentos que são diferentes. Muitas vezes a gente precisa fazer o registro de alguma associação, de alguma pessoa jurídica vinculada à Igreja Católica, e muitas vezes cartórios ou outras instituições exigem uma lista de documentos que muitas vezes nós não temos. Quer dizer, nós temos determinadas paróquias que têm 400, 500 anos e que são anteriores a essas regras, a essas normas, e não existem estatutos, elas são fundadas em outros documentos. Então, o acordo prevê isso. Quer dizer, as autoridades brasileiras não podem impedir esses registros. Então, veja a importância desse reconhecimento. Não é? Então, no fim das contas, o que nós vemos desses 20 artigos que são trazidos pelo acordo, que tem força de lei, e como tal deve ser observado por todos, é aplicado na dinâmica jurídica do ordenamento jurídico brasileiro, bem como as demais normas internas da Igreja, é que esse acordo, visando oficializar o reconhecimento desses direitos e deveres, ele reconhece também a importância da Igreja Católica justamente na construção da fraternidade, na observância, garantia dos direitos humanos e na democracia. A Igreja Católica, ela está a serviço da sociedade, para além da sua função religiosa, mas principalmente como uma das principais bases de garantia do Estado Democrático de Direito. Eu vou encerrar por aqui para que possa dar tempo da gente fazer as perguntas. Precisamos enxugar um pouquinho, porque o tempo acabou sendo mais curto, mas eu fico à disposição para que a gente possa trazer algum aprofundamento, alguma dúvida daquilo que vocês queiram debater. Obrigado.